de hoje aqui do canal é para entender um fundamento que é super importante a gente pensar antes de investir em uma ação, que é como que essa empresa ganha dinheiro. Eu brinco que entender o modelo de negócio ali da companhia é um fundamento super importante, não só para saber o que ela vende, para quem que ela vende, que tipo de recurso ali que a empresa precisa ter para poder oferecer esse produto ou serviço para o consumidor final, mas mais do que isso, tá? Pelo menos aqui, para mim, que tem essa cabeça de investir em ações, pensando em ser sócia, com essa cabeça de longo prazo, eu preciso ter muita confiança no modelo de negócio, na forma que essa empresa escolheu para ganhar dinheiro. E é sobre esse tema aqui que a gente vai falar na aula de hoje da série Check-in das Ações aqui com a Orientacionista. E para trazer esse conteúdo aqui para vocês, acho que a pergunta ela é meio óbvia, né? Já falei aqui algumas vezes ao longo desse vídeo. É entender quais são as fontes de receita, da onde que vem o dinheiro, como que o modelo de negócio dessa companhia está estruturado. Mas eu sempre quero tentar trazer aqui um conteúdo que ele seja mais didático, e a forma que eu achei de fazer isso, pelo menos para o assunto do vídeo de hoje, é dar exemplo, tá? Então eu vou trazer aqui no vídeo 2 exemplos, 2 empresas, ações aí bem grandes da Bolsa de Valores, que inclusive fazem parte sim do índice Bovespa, para a gente discutir aqui, vamos usar elas de exemplo prático para ver quais são as implicações, o que a gente pode pensar quando a gente faz essa pergunta. E antes de contar para vocês quais são essas empresas aqui escolhidas para o momento, deixa aqui o convite sempre para você se inscrever aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like também, que assim a gente vai crescendo aqui a comunidade de investidores dentro do Orienta Invest. E a primeira ação que eu vou usar aqui de exemplo é a Suzano. Quem já me acompanha ali nas outras redes sociais, em especial no Instagram, sabe que eu já falei de Suzano algumas vezes, que eu brinco. Toda vez que eu e o Rafa a gente tá nessa nossa vida nômade, rodando aí pelas estradas, a gente cruza de forma recorrente com plantações de eucalipto. Então sempre lembro daquele nosso quadro, que é o Vejo Ações por Onde Ando. Mas vamos lá para a pergunta. Como que a Suzano ganha dinheiro? Para quem não sabe, essa é uma empresa que ela atua ali no setor de papel e celulose, mas particularmente para essa companhia, grande parte das vendas, da receita que ela tem ali, trimestralmente, anualmente, vem da venda de celulose, mais especificamente da celulose de fibra curta. E a ideia aqui, gente, o que eu quero que você entenda através desse nosso vídeo é que, partindo dessa simples pergunta, a gente começa a desenhar aqui um pensamento crítico e vários desdobramentos para a gente entender melhor como que funciona o modelo de negócio dessa companhia. Então, bom, beleza, entendemos que a Suzano vende celulose, mas o que será que a empresa precisa ter para poder oferecer esse produto para os seus clientes? Bom, como falamos aqui, Suzano, ela produz a celulose dela através do eucalipto, que inclusive vai muito bem aqui no Brasil, é um super diferencial, a gente tem terras muito produtivas para esse tipo de plantio, demora aí mais ou menos 7 anos desde o plantio até o eucalipto tá pronto, então a Suzano precisa ter ali as suas próprias plantações ou comprar eucalipto de alguém. E ela também precisa ter o quê? As unidades fabris ali para pegar esse eucalipto, madeira, fazer todo aquele processo químico e transformar isso em celulose. Tem outras coisas também que a Suzano precisa, mas esses são 2 pontos importantes aqui para que realmente a companhia consiga fazer essa venda e consiga ter a celulose como receita. Então esse é um ponto legal. Bom, que mais que a gente pode pensar aqui? Para quem será que a Suzano vende? Será que a Suzano vende celulose diretamente para o consumidor final, gente como a gente? É claro que não, né? A Suzano ela atua dentro do segmento que a gente chama de B2B, Business to Business. Então ela vende a celulose para outras empresas. Mas quem são essas outras empresas, né? Por que será que elas precisam de celulose? A maioria delas usa celulose para quê, gente? Caso você não saiba, celulose é a matéria-prima para a produção de papel.
papel aí no mundo. Então, Suzano vende a celulose para empresas que atuam nesse segmento de papel. Pô, que interessante. Será que essas empresas elas são aqui do Brasil ou elas são lá de fora? Grande parte, pessoal, caso você não saiba, da produção da Suzano é exportação. Ela vende para outras empresas espalhadas aí em diversos lugares do mundo, inclusive na China, que é um mercado super grande para esse segmento de papel. Primeiro porque lá temos uma população enorme que é muito consumidora de um papel que a gente chama de tissue, que é aquele papel mais fininho, por exemplo, de papel higiênico, papel toalha, e também porque na China e-commerce é uma coisa super em alta, o povo compra bastante lá pela internet, e então também é uma fonte ali de papel usado na embalagem. Olha que legal. Outras coisas que podemos pensar aqui. Falamos tanto de celulose, você sabia, por exemplo, que celulose é uma commodity? Pois é, galera, a celulose tem o preço ali cotado mundialmente, tá lá em dólares por toneladas. E o que isso significa? Que é importante sempre acompanhar quais são as variáveis ali, os fatores que podem influenciar o preço dessa commodity ao longo do tempo. Então, pensar ali do lado da oferta e do lado da demanda, para entender quais que vão ser essas dinâmicas de preço. Outra coisa aqui também para a gente pensar, que será que diferencia a Suzano das outras empresas, dado que ela vende celulose? Estamos falando aqui de uma commodity, que não tem realmente ali muita diferenciação de produto. Então, para a Suzano em particular, vai ser muito importante ela trabalhar o quê? Na frente dos custos, para que ela consiga ter os menores custos possíveis, vendendo aquela commodity a preço de mercado e ganhando ali com a rentabilidade dela. Se, por exemplo, chegar um momento para a Suzano que o preço da celulose está tão baixo que não compensa os custos dela, ela acaba saindo do mercado. Então, ela está sempre preocupada em olhar para custo, em produzir essa celulose da forma mais produtiva e econômica possível. E, gente, se eu pudesse, falava aqui de Suzano. Vocês sabem que a pessoa é uma matraca. Depois até deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber se essa é uma empresa que vocês têm interesse em aprender mais. Particularmente é uma tese de investimento que eu gosto bastante. Mas demos aqui o exemplo. Olha tudo que a gente pode pensar partindo dessa simples pergunta, que é entender como que uma empresa ganha dinheiro. E aí, mudando aqui para o nosso exemplo número 2, é sempre interessante a gente falar de commodity, mas vamos trazer aqui um outro exemplo para a gente entender as diferenças. E a empresa escolhida nesse caso vai ser a Localiza, que também é uma empresa grande aí da Bolsa de Valores e que faz parte do Ibovespa. Então, para quem não sabe, Localiza, ela está enquadrada ali dentro daquele setor que é o setor de aluguel de carros, mas para ser mais específico aqui, a Localiza ela ganha dinheiro principalmente através de 3 unidades de negócio ali. Então, primeiro é o que a gente chama de RAC, que é o Rent-A-Car, que é efetivamente o aluguel de carros para pessoas, consumidores finais, gente como a gente. Depois ela tem um business que é o GTF, que é gestão de frotas, onde ela realmente faz a gestão ali de diversos carros para o mundo corporativo. E por fim, tem um terceiro business que é os seminovos, onde a Localiza pega ali os carros que ela tem dentro da frota dela, seja para alugar para o consumidor final, seja para fazer essa gestão, e depois de um tempo ela vende esses carros para outras pessoas, que é essa unidade aqui de seminovos. Então, galera, o exercício aqui ele é super parecido, né? A partir dessa pergunta, o que a gente pode pensar? Quais são as implicações que a gente tem para o modelo de negócio da Localiza? Primeira coisa é que existe uma relação super importante com a indústria auto. Pois é, a Localiza, ou ela está alugando carro, ou ela está gerindo o carro para outra, ou ela está vendendo carro. Mas a Localiza não produz os carros dela. Ela não é uma montadora, ela não é uma Ford, ela não é uma Volkswagen, por exemplo. Então, para a Localiza, vai ser super importante essa relação com a indústria automobilística. A gente precisa entender como que é essa parceria. Acho que um exemplo legal que a gente teve aqui e que trouxe tanto burburinho para esse setor, por exemplo, foi o que aconteceu na pandemia, que a gente teve uma super dificuldade nessa cadeia de fornecimento
do setor automobilístico. Isso atrapalhou coisa pra caramba. Vocês já viram quanto que tá o preço de seminovo? Falei, eu e o Rafa aqui que a gente tá na boca do gol pra ir morar no motorhome e vamos vender o carro que a gente tem, né? Que não é a van, é um outro carro que a gente tem. E eu confesso que eu fiquei surpresa. A gente comprou ele mais ou menos depois que voltamos do ano sabático, então 3, 4 anos atrás. E pelo que olhamos ali de tabela FIP, acho que vai dar certo fazer essa venda, a gente vai conseguir vender esse carro usado, mais caro do que a gente comprou. Por quê? Porque teve todo esse problema com a cadeia de fornecimento e o preço dos automóveis, inclusive os seminovos aqui, eles subiram pra caramba. Então, vai ser super importante para a Localiza entender como que é a relação dela com as montadoras, o que que influencia o preço de um automóvel, por exemplo, como que fica a renovação de frota dela? Será que a Localiza também está precisando comprar carro mais caro, porque tudo ficou mais caro? Será que isso afeta a margem dela? É um ponto aqui para a gente entender. Outro ponto aqui para a gente pensar, que é uma pergunta que eu sempre me faço quando eu penso nessa tese de investimento. O que será que faz uma pessoa optar por alugar um carro e não ter um carro próprio? Será que esse economics ele é realmente vantajoso? Quais são as variáveis ali, por exemplo, que podem afetar a decisão desse cliente? A gente tem aqui todo o tema de mobilidade urbana, por exemplo, a gente sabe muito bem que pessoas que vivem em grandes cidades, como é o caso de São Paulo, que eu e o Rafa a gente teve a oportunidade de morar há algum tempo, é uma cidade onde, male, né, a gente sabe que o serviço público de transporte não é top de linha, mas ele existe. Ele existe. Então, será que para essa pessoa, por exemplo, faz mais sentido realmente não ter um carro próprio, não arcar com todos os custos de ter um carro próprio e usar esse serviço de aluguel de carros? Outra coisa aqui que pensamos, você sabia que os serviços de aplicativo, Uber, 99 Táxi, eles são sim grandes clientes da Localiza e desse setor como um todo? Como é que fica isso? Vira e mexe a gente vê esse negócio, a briga com o taxista, vai mudar a regulação, Uber não pode estar no Brasil, isso afeta esse setor? Como que fica? Então pensar aqui, né, o que afeta do lado da demanda, o que afeta essa vontade das pessoas alugarem um carro. Outro ponto para trazer aqui com Localiza, que eu sempre gosto de pensar, como que o modelo de negócio de uma companhia, ele pode ser afetado pelo cenário econômico, né, pelos fatores macro. Não dá para a gente negar aqui que, por exemplo, esse é um setor, né? Esse é um setor sensível ao que acontece com a economia. Pô, se a economia tá bem, as pessoas estão com dinheiro, elas estão comprando carro ali nos seminovos, elas estão viajando mais e alugando carro ali quando elas vão curtir um fim de semana ou umas férias. Então é um setor que, quando a economia vai bem, o setor vai bem. E será que o inverso também é verdade? Ou será que, de alguma forma, esse é um setor que tende a ser mais resiliente pelas próprias dinâmicas que ele tem, por esse efeito de substituição, pessoas decidindo não ter o carro próprio, usando o carro alugado ou eventualmente por assinatura? Enfim, gente, daria pra gente falar pra caramba, mas esse foi um vídeo aqui reflexivo, aproveitando esse tema que temos falado tanto sobre orçamento, na vidinha aqui de Mariana e Rafael, que estão fazendo o orçamento aí do motorhome, desse nosso 1 ano de viagem, mas acho que é legal que você entenda que isso também pode ser aplicado para as empresas. E tudo, gente, tudo parte dessa pergunta, como que é a receita? A gente começa a analisar uma empresa entendendo quais são as fontes de renda que ela tem, da onde que vem o negócio, como que entra o dinheiro. Aí depois a gente vai entender se o negócio é bom, se tem margem legal, se tem perspectiva de crescimento, mas essa é uma pergunta super importante para começar para fazer antes de investir em qualquer companhia. Então eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente e fica ligado. De novo, orçamento é o tema aqui que a gente está abordando no canal nesse mês e tem outras cositas que a gente vai trazer aí ao longo dos próximos vídeos. Então fica com a gente que na próxima semana a gente vai, inclusive, falar sobre uma análise que é super legal, já vou dar spoiler, não tem jeito, que é análise vertical. A gente vai falar um pouquinho sobre as margens, rentabilidade da companhia, que tem tudo a ver com orçamento, tem tudo a ver com quanto se ganha e quanto se gasta. Então a gente se vê lá.